Mateus 21, 12 a 17. O preâmbulo aqui da Bíblia, não é Bíblia, mas faz parte aqui, quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos no Novo Testamento, 4 séculos atrás, foi colocada a purificação do templo. Na realidade, aqui foi a segunda purificação, a primeira foi lá em João capítulo 2. Diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E o 17 diz: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Podeis assentar? Nós estamos diante de um texto bem conhecido da palavra de Deus. Fala de uma visita que Jesus fez ao templo. E quando a gente lê esse texto, a gente fica imaginando o que esse texto ele nos ensina quando a gente o lê e a gente o percebe, e a gente vê que Jesus havia visitado o templo. Eu quero lembrar os que Jesus não ia com frequência ao templo, porque o ministério de Jesus não era em Jerusalém. O ministério de Jesus era ao norte da Palestina, lá na região de Decápolis, ali, nas proximidades da cidade onde ele nasceu, em Nazaré. Inclusive, Jesus ele pregava exatamente para muitas pessoas que sequer poderiam entrar no templo pela sua condição. Jesus pregava para prostitutas, para ladrões. Jesus falava com os discriminados, falava com coxos, Jesus falava com cegos. Jesus tinha contato com leprosos, esses então nem sequer poderiam morar nas cidades. Então Jesus ele não frequentava com muita frequência o templo. Nas suas viagens a Jerusalém, ele passava por lá. E vou dizer uma verdade para você: todas as vezes que Jesus ia para o templo, ele arrumava confusão lá. Me mostra uma vez que Jesus foi para o templo que não arrumou um salseiro naquele lugar. Sempre tinha uma confusão. E o texto nos diz que quando Jesus ele entra no templo, ele percebe algumas coisas. Ele denuncia algumas coisas que ele viu ali quando ele chegou. A bem da verdade, irmãos, existem boas motivações que nos trazem para um lugar como esse, uma reunião como essa. Existem motivações justificáveis que nos trazem aqui. De repente você veio porque você está feliz, e o mínimo que você pode fazer em retribuição a tudo aquilo que Deus fez por você é vir aqui agradecer em comunhão, em koinonia com o seu irmão, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por você. Isso é um motivo justo, você estar aqui. Mas, quem sabe esteja entre nós aqui nesta noite alguém com uma motivação não justificável. Tipo, estou na pista, estou sozinho, quem sabe vou lá, arrumo um gadinho. Alguém também que esteja na mesma situação que eu e possa me dar bem na parada. Tem gente que tem motivações diversas para estar numa reunião como esta. Mas eu tenho certeza que não é o teu caso. Teu irmão balançando a cabeça aqui, com certeza não, né, varão? Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio com uma boa justificativa para cá.
Nós estamos falando de templo, 4 anos da igreja. O conceito de templo, irmãos, do Antigo Testamento é um conceito bem diferente do Novo. No Antigo Testamento acreditava-se, não só entre os judeus, mas em religiões muito mais antigas, isso se observa entre os egípcios, os sumérios. Eles acreditavam que a sua divindade, o Deus que eles acreditavam, eles habitavam, precisava se construir um lugar para que a divindade que eles adoravam pudesse se manifestar. Então, a crença era de que o Deus que era adorado, ele era circunscrito geograficamente a um lugar. Então, se construía um lugar, e naquele lugar, depois de se consagrado aquele lugar, passaria a ser a habitação daquele Deus. E a gente vê que em algumas nações, algumas civilizações, inclusive entre os cananeus, os filisteus, eles tinham uma ideia de que quando eles nas batalhas, eles venciam os inimigos, eles roubavam os deuses dos inimigos e colocavam no seu panteão. Fizeram isso com a arca do Senhor. Eles achavam que quanto mais Deus estivesse no templo deles, melhor. Só que se quebraram a cara com a arca, que aquela arca, ao invés de trazer bênção para eles, levou maldição. Esse conceito foi tão problemático para os judeus que lá no livro de Jeremias, você vai ver que eles começaram a fazer culto não a Deus, mas culto ao templo. Está lá em Jeremias capítulo 7. Eles começavam a dizer, templo do Senhor, templo do Senhor. O templo se tornou alguma coisa em si mesmo. Então, será que Deus, era desejo do Senhor, nosso Deus, que se fizesse um templo para si? Bom, nós vamos ver que lá em Êxodo capítulo 26, Deus determina que Moisés construa um lugar para que ele se manifeste, o chamado tabernáculo. O tabernáculo não era um templo em si, era uma tenda bem rústica, que era montável e desmontável. Isso já mostrava, vamos dizer assim, a dinâmica do templo que Deus queria habitar. Isso falava também da mobilidade do templo em que Deus queria. E o que chama a atenção, amados, é que esse tabernáculo, essa tenda que Deus mandou Moisés construir, se você vê lá em Êxodo capítulo 26, você de dentro da tenda para fora, olhando de dentro para fora, ela era coberta de 4 tipos de cobertura. Ela era coberta com uma lona púrpura, cor roxa, depois era de pelo de cabra branco, depois de pele de cordeiro tingida de vermelho, e por fim a última, que era vista do lado de fora, era uma pele de texugo. Texugo era tipo de um boto, um peixe-boi que tinha lá no Mar Vermelho, hoje não existe mais. Quem olhava de fora não via beleza nenhuma naquilo. Aquilo já era um reflexo, era uma figura de Jesus, que quem olhava aparentemente não havia beleza nenhuma para que desejasse. A beleza de Jesus não estava naquilo que se via, mas estava naquilo que estava oculto. O tabernáculo representava, irmãos, Moisés não sabia, coitado, mas o Senhor, quando deu o projeto para Moisés, falou assim: Moisés, tu não vai entender nada agora. Ele não disse isso, mas subentende-se. Mas você faça essa tenda aí, que nessa tenda está o meu projeto para o futuro. E a gente vai entender, irmãos, que esse projeto de Deus, ele vai se cumprir na igreja. Quando aquele tabernáculo, ele era coberto de pele, e dentro daquele tabernáculo manifestava a glória de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O templo coberto de pele que Deus queria morar é você, sou eu. Nós somos o templo. Então veja a diferença do conceito do Antigo e do Novo Testamento. Mas é dito que Jesus, então, ele visitou o templo.
E dissemos também que quando Jesus chega no templo, ele denuncia algumas coisas, né? E deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos. Os irmãos creem que Jesus está aqui nessa noite? Creem? Amém. Esse lugar aqui, hoje, não é chamado de templo. O meu pastor, ele é das antigas e ele chama a igreja de santuário. Parece até quando eu estou na igreja católica, né? Quando eu falo, pastor, isso aqui não é santuário, isso aqui é a casa de oração, né? Mas quem sou eu para discutir com o pastor Adilson Faria? Mas Jesus, ele trata aquele templo de... Esse lugar será chamado casa de oração. Então esse aqui é o lugar da oração. Se nós cremos que Jesus está aqui, e eu creio nisso, desde a hora que nós chegamos aqui, porque Jesus não habita nesse prédio. Atos dos Apóstolos 17 diz que o Senhor não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em templo que Ele fez, e quem Ele fez fomos nós. Quando isso aqui estava vazio, claro que na onipresença de Deus, o Senhor estava aqui. Mas quando nós chegamos, o primeiro entrou aqui, o Senhor entrou aqui. Porque parede não tem consciência. Então o primeiro ser humano que chegou aqui, e que conscientemente dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor, Deus se fez presente. E desde o momento que nós chegamos aqui, sentimos que Jesus está presente. Você crê nisso? Então, irmãos, todas as vezes que Jesus ia no templo, ele denunciava algumas coisas. Se Jesus está aqui, eu tenho que te dizer que ele tem algumas coisas para denunciar hoje também aqui. Mas vamos lá. Quais foram as coisas que Jesus denunciou, que ele percebeu? Quando Jesus chegou no templo, só para você entender, abrindo um parênteses, ele não chegou chutando cadeira, tira isso daqui. A Bíblia diz que primeiro ele deu uma volta, ele deu um rolê para ver qual é que era. Deixa eu dar uma olhada como é que está a parada aqui. E ele percebeu que o templo, não sei se você já viu o templo, um desenho do templo, um projeto, uma maquete. O templo tinha um lugar da adoração que só entrava judeus, mas tinha um lugar separado, um pátio, que era o pátio dos gentios. É um pátio separado só para aqueles que não eram judeus, que poderiam ter a oportunidade de conhecer ao Senhor. E é exatamente neste lugar onde deveriam estar as pessoas que não conheciam o Senhor e poderiam, a partir desse momento que estavam ali, vislumbrarem, né, numa perspectiva diferente, o culto que era realizado ali, os sacrifícios, eles poderiam se converter ao judaísmo. Essa era a ideia. Mas sabe o que fizeram? Exatamente neste lugar, colocaram os camelôs, para você entender. Camelô vendendo pomba, vendendo cabrito, vendendo ovelha, todos aqueles animais que eram utilizados para o sacrifício. E não só isso, tinha também a banca dos cambistas. A primeira coisa que Jesus denuncia nessa visita ao templo está lá no versículo 12. E então Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam, os cambistas que trocavam dinheiro. Não era pecado trocar dinheiro lá, porque nem todos que iam ao templo ali, principalmente na Páscoa, que era um fluxo muito grande de pessoas que vinham de todas as nações. Há quem diga que na época da Páscoa, na época de Jesus, mais ou menos 1 milhão de pessoas visitavam Jerusalém. Agora você imagine pessoas vindo de todas as regiões do mundo antigo conhecido, vindo para Jerusalém, cada um vinha com uma moeda diferente. Você sabe que o Império Romano dominava toda aquela região. E por um edito dos governantes romanos, todas as moedas das províncias, elas tinham a efígie do imperador. E o imperador, você sabe que lá em Roma era considerado um deus. E essas moedas com a imagem do imperador não era aceita no templo, porque o judeu sabia que o César era tido como um deus e não servia como oferta. E essa moeda tinha que ser trocada por outro tipo de moeda. Por isso que tinha os cambistas lá. Mas a primeira coisa que Jesus denunciou ali, quando chegou no templo, foi que
as pessoas que se juntavam, esse aglomerado de pessoas que estavam ali no templo, a primeira coisa que ele denuncia são pessoas que vão para o templo para fazer negócio. Coisa triste é quando a gente vem para um lugar como esse para fazer negócio. Irmãos, não me contaram, eu vi. Eu já congreguei no sul do Brasil por muitos anos. Eu me lembro que uma certa vez, numa igreja lá, o culto estava rolando e tinha uma, não sei se vocês se lembram, antigamente parece que eu já sou idoso, né? Estou rodado, mas nem tanto. Mas tinha uma revistinha antigamente chamada Hermes, você se lembra? Essa revistinha Hermes vendia de agulha até bomba atômica nessa revista. E na hora do culto, essa revistinha estava rolando. E tinha umas irmãs comprando lingerie de oncinha, irmão, na hora do culto. Então você veja que esse negócio de fazer, essa coisa de fazer negócio na igreja, não é uma coisa que só acontecia na época de Jesus. Isso acontece hoje. Tem gente que vem para a igreja para vender Avon. É pecado vender Avon? Não. A dona Marisa ficou rica por causa disso. Herbalife é pecado? Não. Mas não aqui não é lugar de fazer isso, fazer negócio. Tem crente que não fala de Jesus para ninguém, mas quando vem o outro crente não perde a oportunidade de fazer negócio. Vai vender um Jequiti, uma Natura, seja lá o que for, um Rinodê, um Shake. Shake vende bem, que as irmãzinhas são tudo bem, né? Os irmãozinhos também. Jesus alimenta bem a gente. Mas, irmãos, aqui não é lugar de fazer negócio. Pior, existem pessoas que vêm fazer negócio não com o irmão, mas vêm para um lugar como esse, uma reunião abençoada como essa, para fazer negócio com Deus. E olha, nós temos muitos maus exemplos de igrejas por aí chamadas evangélicas que incitam o povo a fazer negócio com Deus. Se você der 10, Deus vai te dar 1000. Quem dá mais? Quem dá 100? Quem dá 20? É agora. Quem vai? Pelo amor de Deus, irmãos, o que é isso? Aqui não é lugar de fazer negócio. E existe um grande número de crentes e de líderes, por que não dizer, que só estão na igreja por causa daquilo que a igreja pode lhes proporcionar. E essa coisa é uma coisa antiga, esse pensamento. Você veja que Jesus tinha entre os seus discípulos alguns, pelo menos 2 deles, que tinham essa mentalidade. Quando a gente vê lá Mateus capítulo 20, do versículo 17 ao 21, 2 irmãos chamados Tiago e João. Lá no versículo 17 de Mateus 20, Jesus está falando sobre os seus últimos dias aqui na terra. E ele diz, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, e lá o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, os escribas, eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para dele escarnecerem, o açoitarem, o crucificarem. Jesus está falando de uma coisa grave aqui. E ao 3º dia ressuscitará. Jesus está falando de morte, Jesus está falando de sofrimento, ele está falando dos seus últimos momentos aqui na terra. E nessa conversa chega uma senhora, dá licença. Aí a Bíblia diz que ela se aproxima. Essa senhora era a mãe desses 2 meninos, Tiago e João. E ela, quem sabe, se ajoelha na frente de Jesus. Senhor, faz um salamaleque, tu és o cara, pá, obrigado por escolher meus 2 filhinhos. Eu queria fazer um pedido para o Senhor, Jesus. Ela, o que a senhora quer? O senhor está vendo esses 2 meninos? Tiago e João. Alimentei eles com danoninho e arroz tio João. São meus cuti-cuti. Eu queria fazer um pedido para o Senhor, que quando o Senhor chegar lá na glória, tu coloque um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus falou, como é que é? Minha senhora, a senhora está pensando que isso daqui é o quê? Sabe quem são esses 2, Tiago e João? São aqueles, irmãos, que lá em Lucas 9, quando Jesus foi para Samaria e os samaritanos não quiseram ouvir o evangelho, eles chegaram para Jesus, Jesus, o
que o senhor quer que a gente faça? O senhor quer que a gente ore aqui para que Deus mande fogo do céu e passe o cerol nesse bando de desgraçado? E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então são esses tipos de pessoas que às vezes estão sentados do nosso lado, glorificam a Deus, faz até um som de jaspion, parece espiritual, mas só está na igreja por aquilo que a igreja pode lhes proporcionar. Mas aqui não é lugar de fazer negócio com Deus, irmãos. Aqui é lugar de colocar a boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança para nós. Aqui é lugar de nós buscarmos a face do Senhor. É o lugar de nós nos derramarmos na sua presença. É lugar de nós agradecermos por Ele ter morrido naquela cruz por causa dos meus pecados, das mazelas que estavam desgraçando a minha vida. Falava hoje na escola dominical que existe um concorrente do evangelho e Jesus apresentou esse, se chama dinheiro. Nós estamos falando de negócio, e o negócio, de alguma forma, o dinheiro, direto ou indiretamente, o dinheiro está envolvido na parada. Enquanto o crente não for despossuído de mamon, irmãos, é uma tragédia a nossa vida espiritual. Aquele moço rico, a Bíblia diz que Jesus amou aquele moço e falou assim: olha, ele falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou assim: olha, você guarda a lei, olha, eu guardo isso desde pequeno. Aí citou toda a lei para o Senhor. Aí Jesus falou assim: olha, está te faltando uma coisa, bebê. O que é? Estou vendo esse monte de camelo seu, esse monte de bugiganga, essa tralha toda. Tu é rico, né, cara? Pega esse monte de coisa sua, esse monte de dinheiro, dá para os pobres lá, vende, pega o dinheiro, dá para os pobres. Quando você não tiver mais nada, você vem e me segue. Eu creio que esse rapaz começou a olhar para aqueles camelos. Ele olhava para o camelo, aquele monte de coisa, aquele monte de riqueza, e olhava para os discípulos, para a sandália do Pedro. Olhava para o camelo, olhava para o Judas, olhava para o camelo, olhava, e falou assim: dá não, para mim não dá. O preço é muito caro. E o evangelho é caro mesmo, irmãos. Porque ele foi comprado, nós somos comprados por preço. Pedro diz: não foi com ouro e com prata que você foi comprado, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro que foi vertido naquela cruz. Primeira coisa, então, que Jesus denuncia são aqueles que vão para o templo para fazer negócio. Jesus identifica um outro grupo lá. Ele identifica, porque é o seguinte: lei do comércio. Só tem quem vende, porque tem quem compra. Se não tiver quem compra, não tem quem venda, irmãos. Você pode ver que camelô é bicho. Olha, tem que tirar o chapéu para essa rapaziada. Eu sou lá de São Paulo, de vez em quando eu gosto de passear lá para matar a saudade. Eu vou onde? Na 25, na 25 de março, né? Às vezes São Paulo não tem um tempo muito firme, tá um calor de rachar. Daqui a pouco os camelôs estão vendendo ali, sei lá, capinha para celular. O tempo vira, começa a chuviscar, os camaradas do nada surge guarda-chuva, pastor. Falei: de onde tiraram isso? Os camaradas são virados, porque eles sabem que vai ter demanda, vai ter necessidade. Então Jesus identifica esse segundo grupo aqui no templo. Se por um lado tem os que vão para fazer negócio, tem os que vão para se servir do negócio. Tá, pastor Taranto, mas o que esse povo vai comprar lá no templo? Eles vão comprar culto. Olha, mas tem como comprar culto? Tem, olha que tem. Opa! E é interessante, irmãos, que lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala daquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que havia um cerimonial de recepção do noivo, essas 10 virgens não são a noiva não se fala aqui. Então essas virgens, elas deveriam acompanhar o noivo até a casa da noiva, de noite, com a lampadazinha acesa, lamparina de óleo.
Só que o noivo demorou, esse noivo também, vou te contar. Já era meia-noite, o noivo não chegava, elas dormiram às 10. Só que de repente ouviu-se o brado, eis aí vem o noivo. Aí aquele corre-corre, 5 delas, no momento da precisão, perceberam que não tinham mais azeite de reserva. E perguntaram então para alguém lá, como é que a gente vai conseguir? Pergunta lá para as amigas. Aí foram lá para as outras 5 migas. Miga, você não presta um pouquinho de óleo para nós? Amiga, não dá. Se dá para você, nós vamos ficar sem. Aí elas dão uma instrução, que é uma instrução das mais absurdas, né? Que elas dizem assim: ide, comprai daqueles que vendem. Nós sabemos, não é o significado do texto aqui, tá? Não quero forçar a barra. Mas nós sabemos que óleo na Bíblia fala da presença do Espírito Santo. Óleo fala de unção. Óleo fala de manifestação do sobrenatural. E coisa boa, a igreja pentecostal, né, irmão? Eu tenho cara assim meio de carismático, mas eu sou do fogo, tá? Gosto mesmo. Ainda mais quando é Deus. Meu Deus do céu, quando não é Deus não vale. Quando eu vejo aqui que essas 5 dizem para as imprudentes ir diante aos que vendem e comprai para vós, eu vejo que existem muitos lugares por aí que já não tem mais manifestação do poder de Deus. E quando querem manifestação, precisam contratar alguém para trazer fogo. Que coisa triste isso. Nós estamos falando de igreja, não é, irmãos? Mas eu tenho certeza que aqui a gente não precisa contratar ninguém. Há fogo suficiente do Espírito Santo nas nossas vidas aqui para inflamar esse culto aqui, eu tenho certeza, as nossas vidas. Mas tinha esse grupo que ia lá para se servir do negócio. Eles iam comprar culto. Você sabe que em Levítico, a Bíblia diz que você jamais poderia se apresentar diante do Senhor sem alguma coisa. Não se pode adorar a Deus sem levar algo a Deus. Esse é o conceito judaico da adoração. O porquê do sacerdote é aquele que pegava a minha oferta e oferecia para Deus. Ele era um intermediário, né? Aproveitando isso, ser sacerdote é mole, né, irmãos? Que só pega do varão e dá para Deus. É para Senhor, é para ti, é do Taranta. Agora é do Zé Wellington, Senhor. Segura que é do Marco Aurélio, Senhor. Agora ser profeta é que é difícil, né? Um profeta é o inverso. Pega do Senhor e fala: Deus mandou falar. Segura essa aí. É complicado. Então, o culto tinha que ter alguma oferta. Como é que funcionava isso? Vou dar um exemplo para você de um judeu, bem judeu mesmo, que tinha amor ao Senhor e que conhecia bem a lei. Um judeu criador de ovelhas. Ele separava lá de umas 5, 6 ovelhas prenhas, grávidas, escolhia a mais bonitinha e falava assim: olha, o fruto do ventre dessa ovelha eu vou cuidar, e no fim do ano, ou lá na Páscoa, eu vou oferecer esse cordeirinho para o Senhor. Aí ele ficava de olho nessa ovelha. Essa ovelha tinha que tomar cuidado, porque o que estava sendo gerado ali era para Deus. Irmãos, é uma coisa assim, eles são bem radicais mesmo nas suas decisões. Aí nascia o cordeirinho, o que ele fazia? Irmãos, ele já separava aquele cordeirinho, deixava mamar na mãe. Para dormir, de tanto cuidado, ele levava para dormir consigo em casa. Eu fico imaginando esse homem chegando com esse cordeirinho em casa. O que é isso aí, marido? Não, esse aqui é para o Senhor. Já nasceu, vou cuidar para o Senhor. Aí pegava aquele bichinho, vai dormir do meu lado. Quantas noites de sono mal dormida para cuidar daquele bichinho. Quantos dias de percepção ali, tomando cuidado para aquele bichinho não viesse a quebrar a perna, porque não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter perna quebrada, não podia ter nada. E o tempo passava, quantas noites de frio o pastor tomando conta daquele bichinho. Quanto tempo investido, quantas lágrimas, quem sabe, quantas discussões em casa por causa daquele bichinho, que era para o Senhor que ia ser servido. Até que chega o grande dia, aquele bichinho já cresceu,
chegou o dia da oferta. Aí ele deveria levar no templo, na porta do templo, na porta ali do lugar do sacrifício. O sacerdote se aproximava, ele confessava o pecado, ou se fosse uma oferta pacífica, ele dizia que era uma oferta pacífica, era uma oferta para quando não tinha pecado envolvido. E ele então entregava aquele bichinho para o sacerdote. E é interessante, irmãos, que nós, como seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de nos apegarmos aos animais. Eu me lembro quando era criança, meu pai comprou 3 pintinhos. Era criancinha, morava em apartamento em São Paulo. Aí criando pintinho em apartamento, irmão. Criança, mas era uma festa. Aí aqueles pintinhos foram crescendo. Meu pai falou: isso aqui não dá para ficar mais em casa. E na rua de baixo, assim, moravam uns bolivianos que tinham acabado de chegar lá, moravam ali próximo de casa. Meu pai falou assim: dá para aqueles bolivianos ali cuidarem para vocês, aí de vez em quando vocês vão lá visitar. E eu me lembro, irmãos, os bolivianos puxando uma cachorrinha tremendo, não tinha nem o que comer. Levamos aqueles 3 pintinhos para lá. No primeiro dia fizemos a visita, no segundo, terceiro. Mas cadê os pintinhos? Já tinham sido jantados. Nós ficamos meio traumatizados. Nós temos essa facilidade de nos apegarmos aos animais. Você imagina um homem criando esse cordeirinho aí, quase 1 ano, na hora de entregar aquele bichinho para ser entregue ao Senhor, para ser imolado ao Senhor, oferecido ao Senhor em sacrifício. Tinha ali um misto de alegria por estar oferecendo uma coisa que estava lhe custando muito caro, mas também tinha uma tristeza, porque seria morto aquele animalzinho que ele já tinha se apegado. E quando o sacerdote passava a faca na goela do bichinho na frente dele, para depois levar para o altar, eu creio que ele ia embora feliz, porque ofereceu o melhor que ele tinha ao Senhor, mas triste, porque ele ofereceu algo que lhe custou um grande preço. Você está entendendo o que é culto? Mas tinha gente que ia para lá, não era assim. Chegava lá, saco, é Páscoa. O que eu vou fazer? Vamos comprar lá num camelô, um bicho qualquer lá. É para Deus mesmo, né? Qualquer coisa serve. Aí escolhia lá aqueles camelô, é bicho malandro. Já pegava aquele carneirinho, já passava um cal, ou passava uma escovinha e emendava a perninha com arame. Não é? É para Deus. Vem cá, quanto que é esse aqui? Esse aqui é R$22,99. E aquele ali é R$20,99. Dá de R$20,99. É para Deus mesmo? Qualquer coisa serve. Aí pegava, chegava lá, sem compromisso nenhum, entregava. Isso aqui é para Deus, tá? Não tinha envolvimento nenhum, não sofreu nada, não teve envolvimento nenhum, não derramou uma lágrima por aquilo. Entregou, embala e manda. Que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor, meus irmãos? O que foi que te trouxe aqui hoje? Quais foram as motivações que te tiraram de casa e te trouxeram aqui nessa noite? Você veio oferecer ao Senhor alguma coisa que está te custando um preço? Ou é para Deus? Embala e manda. Então Jesus denunciou esse grupo. Aqueles que vão só para se beneficiar do negócio. Mas Jesus também viu um outro grupo lá. E esse grupo está lá em Mutuá. Não sei se aqui tem, mas lá em Mutuá tem. São pessoas que vão para uma reunião como essa somente por questões teológicas e doutrinárias. Se por um lado tem um povo que vai para fazer negócio, o outro que vai para se servir do negócio, tem aqueles que vão somente por questões ou razões teológicas e doutrinárias. O que está querendo dizer com isso, pastor? Versículo 15. Vendo os sacerdotes e escribas as maravilhas, as curas, e os meninos que clamavam no templo, indignaram-se. Interessante, irmãos, porque enquanto Jesus expulsava camelô, derrubava a banquinha de cabrito, chutava a banquinha de moeda, ninguém falou nada. Mas quando Jesus fez o milagre de curar
cego e coxo, aí ficaram indignados os líderes. Eu me lembro de Lucas capítulo 13, versículo 10, você com certeza se lembra dessa passagem. Jesus estava num sábado, que é o dia sagrado para os judeus. Ele estava numa sinagoga, que é um lugar sagrado para os judeus. E nesse lugar sagrado, num dia sagrado, se lê a lei, que é uma palavra sagrada. E quem lê essa palavra sagrada são os doutores da lei, que também são homens sagrados. Só que nesse lugar sagrado, onde se lê palavra sagrada, onde existem homens sagrados em dia sagrado, tinha uma senhora que frequentava 18 anos lá. Ela andava assim, ó. Só que nesse dia que ela estava num sábado lá, que ela chega nesse sábado, quem estava pregando lá, irmãos, não era doutor da lei, era Jesus. E quando Jesus está pregando, ele percebe que essa senhora chega, e ele ficou incomodado com aquela mulher encurvada. Ela falou assim: minha senhora, vem aqui na frente. Ele parou o que estava fazendo, que era ensinando, e chamou aquela senhora na frente, e disse: seja livre deste teu mal. Na hora, essa senhora pegou e levantou. E sabe o que aconteceu dentro da sinagoga, irmãos? Fogo caiu, e o povo começou a glorificar. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram indignados. A liderança ficou indignada, meu irmão. Eu, se fosse o líder ali, eu ia ser o primeiro. Glória a Deus, essa mulher já estava 18 anos encurvada, e hoje aconteceu um milagre. Hoje é dia de manto aqui mesmo. Mas não, irmãos, a liderança se levanta. Nós estamos falando de gente que vem para uma reunião como essa só por questões teológicas e doutrinárias. Ei, pode parar. Vocês têm 6, 7 dias aqui para ser curado. Não vem no sábado. Sábado é o dia sagrado. Sábado não. Sábado é o santo dia sagrado. Jesus olha para eles e diz assim: vocês são os hipócritas. Hipócritas, sem amor. Com certeza vocês têm bois, têm jumento, têm cavalo. Se num sábado um desses animais de vocês cair no buraco, vocês não vão tirar? Claro que vão, porque esses animais vão reverter em benefício financeiro para vocês. Se vocês fariam isso pelos seus animais, quanto mais eu, preste atenção agora, aí que é o fogo, quanto mais eu libertaria esta filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Irmãos, isso é muito forte. Uma filha de Abraão, que há 18 anos era escrava de Satanás, ouvindo a palavra sagrada, de homens sagrados, no lugar sagrado, em dia sagrado, e tudo aquilo que ela ouviu durante esses 18 anos, só serviu para deixá-la encurvada. Existem alguns momentos no meu ministério que eu tenho que parar e dar uma olhada para ver se tem alguém curvado na minha igreja, para saber se aquilo que eu estou ensinando não está servindo de encurvamento para aqueles que estão me ouvindo. Porque esta palavra aqui não foi trazida, não foi dada para trazer curvatura a ninguém, mas a palavra de Deus foi trazida, foi deixada para trazer libertação. Existem momentos, pastores, que nós temos que parar o que estamos ensinando e clamar desencurvatura. E enquanto isso, num ajuntamento como esse, existem pessoas que não estão preocupadas se Jesus está curando. Não, a preocupação deles não é esta. A questão deles é somente teológica e doutrinária. Eles não querem saber o que Jesus está fazendo, mas eles querem saber se é sábado ou se é domingo, se foi com brinco ou se foi sem brinco, se foi com perna rapada ou se foi perna cabeluda, se foi com barba ou se foi sem barba, se foi com terno lascado ou se foi sem lascar, se foi a mulher do pastor ou se foi a filha, se foi o presbítero ou se foi o diácono,
se estava em pecado ou se não estava, se era calvinista ou se era arminiano, se era presbiteriano ou era assembleiano. Meu irmão, não importa essas questiúnculas, o que importa é que Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Ele está desencurvando. Não importa de que maneira Ele está fazendo. Pedro fala que nós devemos administrar os dons abençoando o nosso irmão através da multiforme graça de Deus. Eu procurei saber o que significa multiforme graça. Eu achei uma coisa interessante, porque multiforme é uma palavra grega chamada poikilos, que significa, eu não sei se você já viu um tapete persa. Já viu um tapete persa todo colorido? Poikilos é exatamente aquele colorido do tapete. Pedro, quando falava de multiforme graça, ele estava olhando um tapete persa e disse: olha, a forma de Deus trabalhar é igual a esse tapete persa. Deus não trabalha dentro do quadradinho humano. Quando você acha que Deus está, o Senhor vai vir por aqui, Ele está aqui, taranto. Mas Senhor, não é por lá não, bebê. Eu faço do meu jeito. Do teu jeito não dá certo. Vá por mim, que do meu jeito funciona. De repente entrou alguém aqui que está precisando de uma resposta do Senhor, e eu trouxe a resposta para você em nome de Jesus. A resposta é: aguarde onde o Senhor te colocou, porque quando a bênção chegar, Ele vai te procurar onde Ele te deixou. Não saia da posição. Aleluia. Mas será que Jesus só viu coisa ruim nesse tempo? Graças a Deus não. Jesus viu pelo menos algumas coisas boas. E nesses minutinhos que me faltam, eu vou falar rapidamente sobre essas coisas boas que Jesus viu no tempo. Se por um lado Ele viu pessoas que vão para fazer negócio, outras que vão para se servir no negócio, outras que vão somente por questões teológicas e doutrinárias, nós vemos também que no versículo 13, Jesus viu uma coisa boa lá. Quando Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. O pastor Zé Wellington falou que na terça-feira tem aqui um momento de oração, e concordo com ele em gênero, número e grau, que a denominação cristã, ou cristão, se eu sou cristão, isso só tem validade, irmãos, se eu oro. Porque a única maneira de eu me comunicar com Deus, claro, através da palavra, mas através da oração. Eu não sei se você já se despertou para isso, mas oração não é monólogo. Oração é você falar e fica quietinho que Deus vai responder. Deus fala. Você sabia que Deus fala? Ele fala, Ele responde. Então aproveite essa oportunidade de falar com Deus. Ah, só na terça-feira aqui? Não, também na terça-feira aqui. Porque o nosso culto, o ser igreja, não é só aqui. O nosso maior desafio é ser igreja fora dessas paredes. Porque ser igreja aqui na tua frente é molinho. Pergunta para minha esposa: quem sou eu lá em casa? Vem cá, quem é esse branco azedo aí que deu uma palavra lá? Como é que é a parada aqui? Pode perguntar, depois eu deixo meu telefone aqui com o pastor Zé Wellington. O nosso desafio é ser igreja fora daqui, é lá no trabalho. Como é que você é conhecido lá no seu trabalho? Quando o grupinho lá, aquele grupelho de filhos das trevas estão reunidos ali para coisas ruins, quando você chega, aquele grupinho se desfaz, ou você é o chefe deles? É forte isso, irmãos, porque infelizmente eu já percebi coisas terríveis de cristãos que deveriam dar exemplo e infelizmente não são. Mas Jesus viu que tinha algumas boas coisas lá, e Ele diz lá: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Então a coisa boa, irmãos, é quando este lugar chamado casa de oração, esse lugar aqui se transforma no lugar da gente orar e das nossas orações serem respondidas. Vou repetir: este lugar é lugar da gente orar e das nossas orações serem respondidas. Ah, pastor, mas quando eu vou orar para quem? Ah, bebê, eu vou te falar para quem você vai orar. Você se lembra lá em Gênesis, no quarto dia, vamos para o quarto dia, quando a Bíblia diz: e Deus criou o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor
para governar a noite. E assim foi. É para esse que você está orando. É para aquele que quando Jó, nas suas perguntas e nas suas respostas que ele recebe de Deus, e o Senhor fala assim, que ele fez o mar, e ele colocou um limite e disse: mar, até aqui você vem, e daqui você não passa. Aí o mar, muito marrento, fala assim: quero ver se não passa. Aí o mar vem, não dá. Por quê? Porque ele disse que é até aqui, daqui não passa. É para esse que você está orando, meu irmão. É para aquele que te encontra numa jangadinha, abandonado, achando-se a última bolachinha do pacote, lá no horizonte. Ele vai até lá e te busca e diz: eu sou o teu Pai, o seu Deus, eu te amo, as minhas promessas na sua vida estão de pé, eu vou fazer o que prometi. É para esse que você vem orar. É aquele que pelo som da sua voz, os dilúvios são disparados, e pela sua voz, o dilúvio se seca. É para esse que você está orando. Olha só o poder do teu Pai. É para esse que nós oramos. E aqui, irmãos, é o lugar da gente orar e as nossas orações serem respondidas. Vou aproveitar e fazer uma perguntinha para você. Você veio orar aqui hoje? Você veio aqui para orar? Você tem razões para agradecer a Deus em oração aqui nessa noite? Amém? Que Deus te abençoe. Você tem ansiedades acumuladas dentro de você, que você precisa expor isso através de oração? Tem? Então aproveite, irmãos, que Jesus está no templo, e esse lugar é chamado casa de oração. Que outra coisa boa Jesus viu lá? A segunda coisa boa que Jesus viu é que o templo é um lugar, o ajuntamento daquelas pessoas no templo, é o lugar onde a nossa dor, ela é exposta e a nossa cura é obtida. Bom, se aqui é o lugar de oração e do Senhor responder, então aqui também é o lugar de eu entregar ou demonstrar aonde está doendo, e é o lugar onde eu vou receber a cura dessas minhas dores. É aqui o lugar da gente chegar e dizer: Senhor, está doendo na minha alma, Senhor, está doendo na minha consciência, está doendo no meu coração. Senhor, eu sou um pai que amo a esposa, mas não tenho o amor devido da minha esposa. Eu não tenho a reciprocidade do amor. Senhor, eu criei meus filhos, não foi para isso que estou vendo acontecer diante dos meus olhos, não foi para isso, está doendo em mim. Senhor, eu como filho falei coisas aos meus pais que não deveria ter falado, está doendo. Senhor, dói na minha alma, dói na minha consciência, dói na minha carne, dói no meu corpo, dói no meu espírito. Meu irmão, eu não sei onde é a sua dor nessa noite, mas hoje aqui neste lugar é a casa de oração. Aqui é o lugar de você mostrar onde está doendo, e é o lugar de receber a cura dessa sua dor. E aproveita que o Senhor está no templo uma vez mais. Mas tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe. A Bíblia diz que chegaram a Jesus os cegos e os coxos, e ele os curou. Você tem que confessar que você é coxo. Tem que confessar que é cego. Tem muito crente que está em pecado, mas vive como se estivesse tudo bem. Está adulterando e vive em santidade, acha que está vivendo em santidade. Demonstra aquela santidade que não tem. Se tem alguma coisa errada, tem que confessar que é coxo. Senhor, sou coxo, mas eu sei que em Ti, ó Deus, eu posso curar esse problema do ser coxo. Senhor, eu sou cego, Senhor, mas eu sei que em Ti eu vou recuperar a minha visão. E tem outra, a Bíblia diz que levaram a Jesus os cegos e os coxos. Não levaram no templo. Eu não sei quanto tempo esse coxo, esse cego frequentaram o templo e nunca aconteceu nada.
Mas no dia que levaram a Jesus, o milagre aconteceu. A nossa vitória, irmãos, não está em frequentar o lugar. É bom estarmos aqui, sim, mas o muito melhor do que estar só neste lugar é estarmos em Cristo, estarmos imersos em Cristo, através da sua palavra e do seu amor. E a última coisa que Jesus viu foi que o templo é o lugar de nós louvarmos a Deus e onde as nossas forças são renovadas. Eu queria convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você não tem motivo nenhum para estar alegre. Ah, pastor, falar é fácil, passar o que eu estou passando. Talvez você não saiba nem o que vai encontrar quando chegar lá em casa, não sabe a situação que vai encontrar. Ou a tua geladeira está igual cisterna, só tem água gelada. Bom, nem gelada, cortaram até a luz. O negócio está difícil. Você não tem motivo nenhum, está desempregado. Quem sabe o marido saiu de casa, o filho saiu de casa. Não tem motivo nenhum para glorificar Deus. Pode estar quebrado, machucado. Mas eu quero te convidar nesta noite, que nenhuma dessas dificuldades possa tirar a alegria e o sentimento de você poder louvar ao Senhor. Eu sei que vai ser difícil, mas rompa com essa dificuldade de louvar ao Senhor. Lá no versículo 15 a Bíblia diz: vendo porém os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fizeram, porque ele curou coxo e cego, e os meninos que clamavam no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Veja que os líderes mais uma vez não glorificaram a Deus pelo milagre. E sabe quem glorificou? Criancinhas pequenas. E no versículo 16 diz assim: e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Vocês são doutores da lei, nunca leram? E o que eles estão fazendo tem tudo a ver, com o que está lá no Salmo 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e de criancinha de peito tiraste o perfeito louvor. Já que os grandes, os adultos, os que deveriam dar o exemplo de adoração não fizeram, o Senhor usou de criancinha de peito. Irmãos, me perdoe, tá? Me perdoe se você entende diferente, mas eu sou meio que fundamentalista e literalista na palavra. Se está dizendo que é criança de peito, eu acredito que é criancinha que nem falava, balbuciava. Ela dava uma mamadinha na mãe e falava: glória a Deus. Já que o adulto não faz. Eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, irmão. Sabe por quê? Nós estamos falando de adorar em qualquer situação. Criança é muito mais livre para adorar do que adulto. O adulto é muito complicado. O adulto ele está até com vontade de glorificar, mas ele vai falar assim: mas o que vão pensar de mim aqui do lado? Estou chegando agora, já vão achar que eu... Irmãos, criança, eu gosto de criança, porque criança não está nem aí. O que ela tiver que falar, ela fala. Eu me lembro quando eu viajava, eu fui embarcado, e eu chegava de longa viagem, e meus filhos eram pequenininhos, e o meu filho era o mais velho, ele chegava, vinha correndo, me abraçava, gritando no corredor, e já perguntava: o que você trouxe? Homem assim mesmo, só está tudo interesseiro, né? A menina, malandra, ela chegava e me abraçava: estou com saudade. Só que passavam uns 3 segundos: o que você trouxe? Criança é assim, criança é descomplicada, criança é sincera. E por que o Senhor está nos ensinando nesta noite que o perfeito louvor vem da criança? Porque o Senhor quer que nós sejamos adultos descomplicados, irmãos. Hoje é dia de festa, é dia de adoração. Eu sei que você está passando por um problema difícil, eu sei que você está passando por um problema terrível, quem sabe, mas hoje, irmãos, aproveite esse momento para glorificar e louvar ao nome do Senhor, como uma criança, a despeito de qualquer dificuldade. Senhor, eu sei que está difícil, eu não tenho nem força para falar, mas eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. E eu encerro fazendo uma pergunta para você aqui nessa noite. Jesus está uma vez mais no templo, como sempre esteve. Eu quero te perguntar: onde é que está te doendo?
Onde é a tua dor? O que é que te trouxe aqui nesta noite? O que é que está tirando o teu sono? O que está te trazendo essa pressão alta? O que é que está te trazendo esse tremor todo? O que é que está trazendo esse temor? O que você está precisando nessa noite? É de paz. O Senhor Jesus tem paz para nos dar aqui nessa noite. Pastor, eu estou precisando de uma solução na minha família. Há solução para famílias aqui nessa noite. Não porque eu vim aqui, mas porque Jesus está uma vez mais aqui neste lugar. Eu queria te convidar, se você de alguma forma entendeu que Deus falou contigo e você precisa dessa intervenção do Senhor na sua vida, se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que o Senhor vai marcar esse dia na sua vida, na sua história. Onde é a sua dor? O que você precisa nessa noite? Vem aqui, eu quero orar por você, em nome de Jesus.